Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba e também para as nossas emissoras Jovem Pan do Paraná, do interior do estado. E hoje, dia 20 de janeiro, né, o nosso terceiro programa do ano. Eu vou conversar aqui, eu vou receber dois convidados que vão falar sobre dois temas muito interessantes. O primeiro deles é o Thiago Francisco da Silva, mais conhecido como Thiago Chico, que está criando aí, vai realizar a primeira edição do Festival de Inovação de Curitiba. Como a gente sabe, né, Curitiba aí recebeu no finalzinho do ano passado o prêmio de cidade mais inteligente do mundo, e a gente vai saber se uma coisa tem a ver com a outra. Mas e o Thiago foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Curitiba. Ele é engenheiro civil, portanto tem bastante autoridade para falar sobre inovação, né? O que é uma cidade inovadora, o que a gente tem ou ainda precisa ter. O meu outro convidado é o doutor Guilherme Catani. Ele é médico otorrinolaringologista e vem falar aqui de uma questão muito particular dessa sua especialidade, que é a questão da voz. A voz, né? Ele trabalha com a voz e fazendo cirurgias para readequação de voz, inclusive de pessoas trans, mas não só, né? Também trabalha com aquelas pessoas que, tanto homens ou mulheres que têm, ou homens que têm a chamada voz fina, né, ou aguda, e mulheres que têm a voz grave e às vezes passam por constrangimentos e tudo mais. Esse é o nosso segundo convidado. Muito bem. Thiago Chico, muito bom dia, prazer te receber aqui no Grandes por Bessa. Bessa, o prazer é meu, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, né? A gente tem um podcast, trabalha também, aprender com o mestre é sempre importante. Que nada, mas muito obrigado. Aliás, o teu podcast é o Debulho, né? É isso aí, canal Debulho. Você tem um canal no YouTube chamado Debulho. Isso aí, a gente tá tanto no YouTube, já começamos ano passado, estamos com 220 vídeos ano passado, mas também temos o canal no Instagram, que é o Debulho. No Instagram e no YouTube? Nos dois. Tá. E só pra gente entender aqui, o que é o Debulho? O Debulho é um canal dedicado a Curitiba. Então a gente gosta de fomentar conteúdo sobre a cidade, seja coisas factuais do que está acontecendo, seja curiosidades sobre a cidade. Eu tenho visto alguns vídeos seus. Tem visto lá? Tem gostado? Sim. Você manda bem, você manda bem. Obrigado. Ó. Não, obrigado pelo elogio. E no Instagram, especialmente, tem o game, né? Então, todo dia tem um game lá sobre Curitiba. Então, quem manja de Curitiba vai lá, responde. Quando você acerta, você ganha os pinhões. E com os pinhões, você troca por produtos da nossa lojinha lá. Vamos pegar por esse gancho, né? Embora eu tenha te chamado aqui para a gente falar desse festival de inovação. Mas você falou aí dos pinhões. Curitiba hoje é conhecida como uma cidade que tem um ecossistema de inovação, que é o Vale do Pinhão, e que, até onde eu sei, foi uma ideia sua, né? Sim. Que você levou para o prefeito Rafael Greca lá no mandato anterior dele. Isso aí, na primeira candidatura dele, um ano antes das eleições, a gente começou a conversar. Primeira desta temporada, 2016. Né? Porque a primeira foi 30 anos atrás. Exatamente. Um ano antes de ele se candidatar para essa, agora 2017, ele foi visitar a empresa minha que estava incubada na Federal, lá, a parte da engenharia. E aí eu comecei a mostrar como a minha empresa tinha se desenvolvido bastante por causa desse ecossistema, né? No caso ali eu estava na Federal, mas depois eu fui para a FIEP e tudo mais. E eu falei, é assim que as empresas crescem hoje. Elas começam a faturar muito porque elas ganham conhecimento usando o ecossistema. Ele se interessou. Mas o ecossistema então já existia aqui? Ele já existia porque o ecossistema é formado por pessoas que... pelas pessoas que criam inovação. Não foi uma iniciativa da prefeitura, digamos assim. A nossa iniciativa foi falar, beleza, vamos reconhecer que é esse ecossistema e vamos fazer ele crescer. Vamos dar um nome, vamos fazer as ações para fazer as pessoas conversarem e crescer. Botar o poder público junto. Como o líder desse projeto que a gente vê como desenvolvimento econômico, à época, né, nesse cargo, foi assim, é assim que a gente vê que as empresas precisam se desenvolver. Certo. E aí ele me convidou. Mas ali era bem o comecinho, assim, desse movimento todo aí, né? Foi. Hoje, se a gente ainda fala de inovação, ainda é tema de campanha, ainda é tema que tá bombando, e a gente tá falando há 8 anos, né? Já tinha algumas cidades no
Brasil que até já tinha avançado um pouco, Recife, Florianópolis já estava um pouco à frente da gente. E aí a gente montou esse projeto, hoje mudou. Hoje Curitiba, os 3 unicórnios aqui do sul do Brasil, né, empresas que valem mais de $1 bilhão são curitibanas. Uma delas é o Ebank. O Ebanks, Madeira Madeira. E a Olist. São empresas que valem mais de $1 bilhão, né? Assim, não é são unicórnios, né? São unicórnios, são curitibanos. E são as únicas aqui do sul do Brasil, das 25 que tem no Brasil. Então Curitiba é não só pela questão urbanística da própria cidade, mas também esse ecossistema, ele é forte, tem muita instituição que E o que você acha, Thiago, que fez de Curitiba, que fez surgir aqui todo esse celeiro, esse movimento aí chamado, né, de inovação, de ecossistema, né? Porque até então era uma palavra. Ecossistema pra gente era o que tá aí, o biológico, né? Os biomas e tudo mais, né? Eu acho que tiveram 2 pontos. Acho que o primeiro é que a cidade já tem esse perfil de inovação por causa das questões urbanísticas. Então, na década de 70, aqueles malucos, que foram malucos, porque se você for tentar fazer o que eles fizeram hoje, Jaime Lerner vão te chamar de maluco. E Companhia Limitada, né? Que foi uma galera de arquitetos. Se tentar fazer hoje, vão falar, você tá maluco, não sei o quê. Vão te puxar pra mediocridade. Então... E aí, o que eles fizeram tornou no curitibano, cara, a gente realmente é bom. A gente é bom, pra não falar palavrão aqui, né? A gente é bom, a gente é super bom. Pra não falar aquela palavra que começa com F. Exato. Então, e acho que essa foi uma das coisas então que a gente... plantou a semente, né? Plantou a semente. Assim, Curitiba nós somos, provamos, o mundo inteiro reconheceu. E a segunda é que eu acho que a nossa característica curitibana, que a gente fala curitibano chato, fechado e tal, eu sempre traduzi isso como curitibano é criterioso. Então a gente, na hora de decidir, a gente usa critério. Não é qualquer coisa que tá bom. Não, isso aqui não tá bom. A régua do curitibano é mais... É mais alta. Mais alta. Isso se fala com relação ao mercado há muito tempo, né? Se lança algo em Curitiba, se der certo... Aquela história que Curitiba é uma cidade de laboratório, né? E não é papo nosso. Peça de teatro vem estrear aqui, e produtos e tal. Até hoje, o stand-up comedy, os caras testam aqui. Se o curitibano riu, vai rir no Brasil inteiro. Se o curitibano achou graça. É isso, e isso é sério. Então, isso pra inovação é uma coisa impressionante, porque você tem que pegar os dados da tua startup, da tua coisa nova que você botou no mercado, e analisar com muito critério o que é, o que não é. Então acho que são esses 2 pontos que fez a gente reassumir esse papel de cidade inovadora, né? Ainda que, na minha opinião, de uma maneira... Então, eu tô fazendo a entrevista de trás pra frente aqui, tá? Não, vamos lá. Então isso eu ia te perguntar mais pra frente, mas vou perguntar já. O que você achou do prêmio dado a Curitiba aí agora em outubro, acho, novembro, né? A cidade mais inovadora, mais inteligente do mundo. Esse é um prêmio que acho que é totalmente merecido pela cidade. A gente angaria esse prêmio há muito tempo. Foram vários projetos que a prefeitura propôs e a gente ganhou alguns prêmios menores e ano passado a gente foi contemplado com o prêmio maior. Eu acho que é justo. Realmente Curitiba faz projetos que, se você comparar com outras cidades do Brasil, Curitiba está muito à frente. Claro, não em tudo. Mas tem gente que vê um certo exagero, né? Assim, a mais inteligente do mundo. Curitiba nunca ganhou, a gente sempre imagina... Não estou desmerecendo o prêmio, nem Curitiba. Claro. Não, mas tem uma explicação. A gente parte, assim, de ser do mundo, mas tanto país mais rico e mais tecnológico. Sim. E a gente sempre ganhou os prêmios pela inteligência mesmo. Pelo fato de os nossos projetos não são caros. Família Folha não foi caro. Família Folha a gente capacitou uma cidade inteira, capacitando nas escolas, gratuito praticamente. Ideias simples que deram certo. Super simples, coisa de gênio, né? Obviamente que separação a gente teve. Do lixo. O Jaime Lerner. Segundo o Jaime Lerner, foram 20 anos que a cidade foi a que mais coletou lixo no mundo. Então, não necessariamente são projetos tecnológicos, caros, são projetos inteligentes mesmo. Então, eu acho que o título é merecido se comparar com o que as cidades em geral fazem. Sei. Agora, essa crítica vem, exagero e tal. Mas então, esse prêmio, assim, ele é um reconhecimento, digamos assim, a todo esse histórico de Curitiba. Não é de agora, digamos. Não tá focado numa determinada gestão da cidade. Não, de forma alguma. Antes da gente trazer esse evento pra cá, né? Curitiba acabou sediando esse evento aqui também em Curitiba. Eu fui lá, tive a oportunidade de ajudar a trazer esse evento.
com a minha verba, a prefeitura não tinha verba, eu paguei lá para ir lá visitar e representar a cidade, e a gente visitou Quando vários... você foi secretário Quando eu fui secretário, em 2000... Você foi secretário do prefeito Greca. Do Greca, sim. Certo. Sim, o Greca que apoiou... Nessa gestão anterior dele aí. Da gestão, isso, da primeira, certo, de 2017, né? Certo, Acabei ficando 1 ano e meio só, depois a empresa recebeu um investimento, umas empresas lá de engenharia, acabei pedindo para sair. Mas, de qualquer maneira, você... E como é que você virou secretário? Como Você que conheceu o Greca lá na... Cara, do jeito que você... Na PUC. Do jeito que ninguém acredita, do jeito que as pessoas nem imaginam. Eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook, 1 ano antes, convidei ele pra vir conhecer a tecnologia que eu tava desenvolvendo lá na Federal, não foi na PUC. Lá no que a nossa empresa estava incubada, ele foi, vou lá conhecer. Conheceu, aí que ele comecei a explicar sobre o ecossistema e tudo mais. E aquela época, inclusive, fui por acaso pro Vale do Silício e tal. E ele falou, se eu for eleito, então nós vamos implantar isso aqui em Curitiba. Então ele comprou a briga desde o início. Olha só, porque a gente sabe, né, que quando um político se elege para o executivo, né, os candidatos a cargos de primeiro escalão... Já tá tudo quentinho ali, né? Os que já não estão definidos, né, mas sempre tem uns candidatos ali rondando, né, o eleito, né? Sim, querendo o cargo. E ele tem, às vezes, que entregar, né? Mas comigo foi muito massa, porque ele me conheceu pela internet, ele acreditou na minha parte técnica e ele me colocou lá sem nada em troca. Você tinha só quantos anos quando assumiu? Você tinha quantos anos? Eu tinha 2017, eu tinha 28. 28, Não sei se não fui o secretário mais novo da cidade, não parei para pesquisar. Bom, vamos aqui então, agora eu vou dar sua ficha no ar aqui, né? Thiago Francisco da Silva, mas você disse que o seu nome de guerra agora é só Thiago Chico. Thiago Chico, para comprar briga é que mais até fácil. O Chico foi a ideia do Greca, né? Eu já tinha no Facebook Thiago Chico, e ele me conhecia então como Thiago Chico, mas depois, todo o tempo que eu fiquei na prefeitura, ele me chamou de Thiago Chico, daí ficou, e daí eu não mudei mais. Se o Zico Lamour estivesse aqui, ele já ia te saudar aqui na voz do Greca. Putz, não, ele é demais. Então, idealizador do Festival de Inovação de Curitiba, Thiago Chico, foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Curitiba, criador do Vale do Pinhão, já falamos isso aqui, e do ecossistema de inovação da construção e mercado imobiliário de Curitiba e fundador da 5 Incubadora. Foi essa incubadora que você tinha na época lá? Lá eu estava incubado, lá no centro do Politécnico, essa incubadora a gente criou agora. CEO da Texa, startup de gestão de obras, sócio da Campestrini Inovação na construção. Que foi minha empresa da vida inteira. Empresa referência em consultoria e inovação, com consultoria para a FAB, Força Aérea Brasileira, fábricas, hospitais e dezenas de empreendimentos residenciais e comerciais. Autor do livro Entendendo BIM, em 2015 pela UFPR. Ou seja, você é programador de software, criador e apresentador do canal Debulho, como a gente já falou aqui também. Esse Festival de Inovação de Curitiba, por que você decidiu fazer isso? Porque Curitiba também tem vários festivais, né? Tem festival de teatro, que agora é só de Curitiba, né? Só festival de Curitiba. Tem festival de gastronomia, né? A própria RIC aqui tem, né? A Top View tem festival, né? Top View de gastronomia, tem outros, enfim... Por que você decidiu fazer esse festival e o que esse festival vai trazer para a cidade? Eu decidi fazer porque realmente falta um evento que integre a galera de inovação de Curitiba. Esse evento não há ainda. Um evento que realmente seja aberto, feito da população pela população. Então, tem Festival da Felicidade também. Tem o da Felicidade, que é bem massa, inclusive. Que é congresso, não é festival, mas é... é um congresso. Mas reúne o povo, e o objetivo é mais ou menos esse. Eu depois da pandemia, ali onde eu fechei essa empresa, essa Campestrini, a gente realizou bastante coisa, eu decidi que eu tava aposentado. Tava tranquilo, que não... Minha ambição, eu adequei ela. Bem coisa dessa geração tua, né? Isso. Aposentado com 30 anos de idade. Isso, e agora eu quero propósito. E o meu propósito está realmente em ajudar a cidade. Então, esse festival eu já tinha apresentado até, inclusive, para o prefeito em 2019, já era minha ideia fazer, já tinha material pronto. Acabei não fazendo, por sorte, porque daí teve a pandemia, eu ia me esculachar. No fim, ano passado não consegui fazer e esse ano saiu. Eu acredito que a cidade tem muito mais potencial do que ela apresenta hoje. Eu acredito que a gente use 10% do nosso potencial. Um número que eu tenho na minha cabeça. A gente pode muito mais. A gente faz bastante? Faz. Mas dá um exemplo. O que a gente já poderia estar... Tem muito mais ideia. Quantas empresas são as que inovam realmente em Curitiba? Poucas. E nós somos um grande celeiro.
Quantos profissionais já estão atentos ao uso de TI? Quantas pessoas realmente conseguem utilizar a tecnologia? A gente tem muito potencial que já está pronto, coisas prontas e que a gente não usa. Seja para fins de ganhos financeiros, seja para fins social, por exemplo. Nossa solução para as questões sociais ali de pessoas em situação de rua. A gente não tem uma solução ainda, a gente não colocou, mas tem soluções. Que, aliás, é um dos problemas mais sérios hoje em Curitiba, né? E do mundo. Se você vai eu passei um mês em Los Angeles ano retrasado, o problema lá é 50 vezes pior. Se a gente deixar chegar lá... Então, a gente ainda é pequeno perto disso. Mas sim, mas cadê a solução? Então, assim, eu quero dizer, ainda tem... Nossa questão de transporte público, o nosso sistema tá travado, já morreu, a gente sabe, tá esgotado. Hoje a gente ainda complementa ele. Mas cadê aquela tacada nova? Cadê aquela coisa nova? De volta, não falo só da prefeitura, que eu acho que é uma bela de uma gestão. Adoro o prefeito e tudo mais. Mas tô falando de maneira geral, a cidade tem um potencial muito maior. Então eu resolvi me dedicar a isso. E a ideia do cada vez mais, desculpa te interromper, cada vez mais a inovação vai estar na pauta aí dos candidatos, né? Já nas duas últimas eleições, isso foi bem legal lá na primeira eleição. Fiz alguns vídeos, tá no meu Instagram ali, os vídeos onde eu falava do Vale do Pinhão. Lá pra eleição lá atrás já valeu. Na passada também, né, que foi, né, mas pro governo foi bastante. E vai estar. Mas por que vai estar? Porque ou você se reinventa ou você morre. E isso é inovar. Como é que eu me reinvento? Usando inovações. Existem métodos, existem formas de se fazer. Falando ou você se reinventa ou morre, né? Eu lembrei aqui de uma frase do Jaime Lerner, né? Quem cria, nasce todo dia. Aí, ó. E ele tem outra dele que ele fala: inovação você começa fazendo amanhã. Tem uns vídeos no YouTube dele maravilhosos, uma palestra que ele deu em São Paulo, que assim, você vê que o cara era gênio. O que a gente tá falando hoje, o cara tirou da cabeça dele. Então, assim, ele é realmente a referência. Que é uma referência que a gente já não tem mais. Cadê o nosso próximo Jaime Lerner? A gente nem deixou ele fazer uma segunda ideia pra cidade. Cadê? Por que ele era o cara pra dar a segunda tacada? Olha, um passarinho soprou no meu ouvido aqui que o próximo Jaime Lerner pode estar sentado aqui na minha frente. Olha, eu assumo, eu vou, sem dúvida. Eu ouvi dizer que você tem pretensões políticas. Eu acho... Eu me candidataria. Vacilou demais. Eu me candidataria sem problema nenhum, claro, não é uma coisa simples, né? Então, assim, vou ser prefeito. Mas eu não só prefeito, como vereador. Assim, acho o Greca virou prefeito assim, né? Literalmente peitando o Jaime Lerner, né? Assim, mas o Jaime Lerner apoiou ele, né? Sim. Ou não? Apoiou você tava mais cedo, meio a contragosto. Ah, é? Lá atrás, na primeira. Sim, na primeira, né? Eu não sabia? Sim. E a primeira gestão do Greca tem que... Eu sei, eu tô falando isso porque eu cobri aquelas eleições, e não só aquela, e outras, mas só pra deixar claro aqui, antes que depois alguém tente me desmentir, né? Sim. O candidato, 30 anos atrás, 30 e poucos, era do Jaime Lerner, naquela eleição do Greca, era o Cássio Taniguchi. Já era o Cássio. Já era. E o Greca... Atravessou. Perfil dele também. Entendam como quiser esse termo, atravessou, mas ele foi lá, ele conseguiu impor o nome dele, né? Eu, inclusive, estava no gabinete do Lerner quando ele anunciou: o Rafael Greca será o prefeito de Curitiba dos 300 anos. Olha. Com essa frase, mas você via que ele estava visivelmente contrariado, assim. Claro, eles eram aliados, ok. Mas não era o candidato ideal. Mas não era naquele momento. Tanto é que depois, o Cássio entrou e ficou os 8 anos. E o Cássio Superté, formado no ITA. O que eu falo, Bessa, é que talvez a gente não... Acabou a fase dos prefeitos técnicos. A gente já teve alguns políticos nesse meio aqui, mas Curitiba não pode cair como Rio de Janeiro e São Paulo, que virou um cargo político. Eu gosto da Anitta, então eu vou eleger a Anitta. Lá o cara gosta da pessoa, bota lá. O cargo de prefeito é um cargo técnico. E fica muito nessa questão ideológica, né? Esquerda, direita, né? Isso, daí o cara que é famoso da direita ou da esquerda, eu vou botar porque eu gosto dele, porque... Cara, Curitiba é cidade, é técnico. Tem que saber se o ônibus... Curitiba tem um contrato que é de corte de poda de árvore, que não precisa ser feito. Pela lei a gente não precisa fazer. E a gente faz a coleta de lixo vegetal. Para um prefeito entrar e cortar, isso é só custo, não é obrigado. Mas olha o ganho que a cidade tem. Então, tem que ser um cara técnico. Eu acho que essa fase que é o meu medo, assim. E, claro, se tiver oportunidade, com certeza absoluta, eu me candidato, sem dúvida. Bom, antes que o nosso tempo acabe, Thiago... Vamos pro festival. Pro festival, exatamente. Quem que vem nesse festival? Quais são os temas? A ideia do festival... E ele acontece de quando a quando e onde? Perfeito. O festival acontece do dia 18 a 23 de março, concomitante ao Smart City. Então vai ser uma semana bem intensa de eventos de inovação. Ele vai acontecer em 8 bares da cidade. A gente ainda não... Bares, vai ser eventos à noite. Então, você vai, assiste as palestras e faz um network.
E o objetivo é a gente demonstrar a ideia. Vão ser 140 palestrantes, né? E todos eles vão apresentar ideias para o futuro da humanidade. O objetivo do festival é pegar os curitibanos e falar: nós, curitibanos, conseguimos também dar as nossas opiniões sobre o futuro da humanidade. Mas esses palestrantes serão todos curitibanos, então? Eu acho que curitibano é aquele que tá por aqui e tal. É muito difícil declarar o curitibano, né? Mas eu vou dar não preferência... necessariamente nascido. Não necessariamente. Claro. Tem muito curitibano que mora aqui, que gosta. Pra mim, curitibano é quem quer estar aqui. Esse é o curitibano. Mas sim, vou dar preferência pra quem mora aqui, pelo networking, pra gente... Então, a ideia, o objetivo do evento é mostrar que os curitibanos também conseguem discutir o futuro da humanidade. Que tá essa zona completa. Sim. Com inteligência artificial, com essa politização, com toda essa zona aí, enfim. Então você Mas o que você acha que pode surgir daqui, digamos... sei lá, uma ideia que por exemplo, poxa vida, uma cidade lá do Brasil, do sul do Brasil, capital do Paraná. Uma nova relação, o uso da tecnologia para relações entre o governo e a sociedade. É preciso uma nova forma de participação social. Novas formas de relação, e aí tirando o governo, por exemplo, relações das empresas com os seus funcionários, das empresas com os seus clientes, a questão de branding, então, não se trata simplesmente de uma questão do governo, mas a forma com que a gente trabalha a sociedade. Eu vendo produto para a sociedade ou o governo atende a sociedade. Essas formas de relacionamento, Curitiba tem todo o potencial para criar um modelo novo e ser referência para as outras cidades, como já é. Só que a gente precisa de um case realmente grande. Certo, porque entendi. Então, vocês querem usar, digamos assim, todo esse né? Porque a palavra inovação hoje está presente o tempo todo nas nossas deveria estar. Cabeças, né? Tudo é inovação, ligado à inovação, né? A partir do momento... o hype, é o que está na moda. É o hype, exatamente. É o que está aí enfim, né? 10 anos na moda, né? Acho que por aí, né? E com o ChatGPT vai continuar. Isso, então. E cada vez mais a gente está vendo novas ferramentas, novas possibilidades, né? E acho que as pessoas às vezes não sabem como utilizar isso ou fazer uma boa utilização de todas esses recursos, né? É isso aí. A pessoa que for participar do festival e for aos eventos, ela vai ver gente falando de futuro, de como... Aquele papo que numa mesa de bar fica papo de louco, pra humanidade, eu trabalho com construção, então eu vou falar sobre o futuro da construção, futuro da humanidade com relação à construção. Então, quem for nos eventos vai conseguir abrir a cabeça. Vai ver, tem gente aqui do meu lado que tá pensando grande, tá pensando no futuro da humanidade, e o futuro da humanidade começa amanhã. Começa com a gente já aqui em Curitiba. Não é esperar os Estados Unidos criar ou terminar uma guerra para daí fazer. É já e aqui. Então, e a gente está acostumado que, né, essas ideias revolucionárias sempre vêm de fora, né? Dos Estados Unidos, dos Steve Jobs da vida, dos grandes pensadores e tal. Só que hoje em dia ninguém mais sabe essa zona que tá aí. A gente até podia prever 20 anos atrás, vai dar merda, vai dar besteira. Vocês podem falar palavrão. Vai dar besteira. Já foi. Agora, vai dar besteira. Mas assim, a besteira que está instaurada, do jeito que está, vamos dizer, com o ChatGPT e mudança e todas essas mudanças climáticas e tudo mais, não tem ninguém que tem que vir. E não tem alguém que vai dizer, a gente não pode esperar ninguém. Curitiba pode liderar isso sim. Não tem um papa aí pra ficar ditando regras, né? Nem o Yuval Harari. Aliás, se pegar o Yuval Harari, que é um grande... Quem? O Yuval Harari, que escreveu aqui no ele esteve aqui no... sim, o israelense. O israelense, exatamente. Tem o Homo Sapiens, 21 lições... Isso. Você pegar os vídeos dele, pega no YouTube os últimos 20 vídeos deles agora, que vai ser os últimos 2 meses. Ele tá preocupadíssimo. Ele já fala em renda mínima universal. Ele fala em muito tema que os nossos filósofos aqui, os mais famosos, quando você vê eles falando sobre, no caso da inteligência artificial especialmente, estão falando, é só mais uma para que a gente tem que se adaptar, é só mais uma, Não é só mais uma, não. Essa é bem diferente. Então, cabe nós a fazer. Então, a ideia do festival é fomentar, oxigenar a ideia. Você tem 1 minuto para dizer quando abrem as inscrições, quanto custa, quem pode participar e tal. Galera, as inscrições vão abrir 1 mês antes de iniciar o festival, então dia 18 de fevereiro vai iniciar. No site, debully.com.br, lá já tem um mês praticamente. Oi? Daqui 1 mês praticamente. Daqui 1 mês, exatamente. Daqui 1 mês vai estar disponível toda a grade, os bares. Cada evento custa R$30. Você vai ganhar uma bebida quando você chegar lá, uma bebida de álcool, sem álcool, enfim, o bar vai te oferecer para dar o start, para você ver 1 hora de tecnologia, de conceito, de ideia, não necessariamente software, nada assim, é aberto para qualquer um. Qualquer micro e pequena empresa, qualquer profissional, qualquer pessoa que está preocupada com o futuro pode escolher o tema e falar,
tal. Quero ver qual a ideia desse cara com relação a clima, a IA, a software, ou que seja, a questões sociais e tudo mais. Então vai lá, vai sentar, vai ganhar uma bebida, vai assistir, continua no network, já bate papo com todo mundo. Essa é a ideia. A ideia é que seja uma vez por ano, então. Ah, sim, não, esse é o primeiro e calendário. certamente haverá todos os anos. Né? Tiago Chico, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo já terminou. Idealizador do Festival de Inovação de Curitiba, que acontece em março, de 18 a 23. A 23 de março, nos 8 bares da cidade. Nos botecos da cidade. É 8 bares. Aí, 8 bares. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Tá bom? Valeu, Renato. A gente faz um rápido intervalo aqui no Grandes por Bessa e no segundo bloco eu vou conversar com o Dr. Guilherme Catani, que já está aqui com a gente, que vai falar sobre as possibilidades para quem quer ou precisa mudar a sua voz. Em um instantinho a gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Estamos de volta com Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba e também para várias cidades, né, do Paraná, aí onde temos as nossas co-irmãs Jovem Pan. E hoje, agora no segundo bloco, nesse Grandes por Bessa deste sábado 20 de janeiro, estou recebendo o médico otorrinolaringologista Guilherme Catani, curitibano, autor de livros aí sobre de livros tratando, né, da otorrinolaringologia no processo transexualizador, guia de readequação vocal para pessoas trans, a voz no processo transexualizador e microcirurgia de laringe em realidade aumentada. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui, né? A presença de uma pessoa tão ilustre como você, Bessa. Que é nada, muito obrigado. Olha só, eu vou começar te perguntando assim. A gente, pelo menos para mim, acho que para as pessoas da minha geração, né? A referência quando se fala em otorrinolaringologista ou otorrinolaringologia é assim, pô, tô com dor de ouvido, dor de garganta, tô com o nariz congestionado, vai num otorrino. Tem que operar a amígdala, faz cirurgia de septo. Ou amígdala, isso, desvio de septo, essa coisa toda, né? Agora você tá aí tratando de voz, mudando a voz das pessoas. Mudando a voz das pessoas. Aproveitando até que estava assistindo aqui a outra entrevista, né? Do Thiago. Do Thiago ali, da questão da inovação. Que a inovação está presente também aí na medicina, né? Na otorrino. Onde mais está presente? Onde mais está presente, até um dos livros ali que você comentou em realidade aumentada, ou seja, a pessoa consegue ver as imagens e consegue assistir um vídeo do que ela está lendo, né? Está aprendendo uma técnica, já assiste um vídeo, então tudo isso facilita muito o aprendizado. Certo. Então, a inovação realmente está presente na nossa vida. Verdade. Agora, mas eu estava vendo aqui, Guilherme, que você, desses 4 livros que eu citei,
pelo menos 2 aqui falam, né, na questão da otorrinolaringologia no processo transexualizador. A gente sabe que hoje, né, a questão das pessoas trans, né, essa questão de identidade de gênero e tudo mais, a pessoa muitas vezes muda de sexo, mas não necessariamente de voz, né? A voz, a gente tem conversado muito aí com os nossos pacientes, acaba acarretando uma disforia muito grande, né? Então, antes de começar a trabalhar mais com essas pessoas, eu não tinha noção do quão grande era o impacto da voz na vida das pessoas. Claro. Então, eu tendo muitos pacientes que falam assim, doutor Guilherme, o que mais me incomoda é a voz. Pacientes trans, no caso. Pacientes trans. Eu não quero mais ser confundida, eu quero uma voz, eu tenho uma imagem bonita, eu tenho uma imagem feminina. Isso tanto o trans masculino quanto o feminino. O mais trans, mulheres trans. Né? Para homens trans, na própria transição, quando eles usam o hormônio masculino, a testosterona, isso já causa uma voz mais grave na maioria das vezes. Então, poucas vezes a gente precisa atuar cirurgicamente. Aí, no caso do homem que faz a transição para o sexo feminino? Ao contrário. Não, ao contrário, desculpa. Ao contrário. Então, quando eu falar assim, vamos tentar... Isso é importante até a gente definir os termos. Porque às vezes dá um nozinho na cabeça aqui. Vamos definir os termos. A mulher trans é uma pessoa que nasceu geneticamente com gênero atribuído ao nascimento no gênero masculino, mas ela não se sente, não se enquadra naquele gênero. Tá? Então, ela é uma mulher trans. E o homem trans, ao contrário, é uma pessoa que o sexo atribuído ao nascimento, né? O gênero atribuído ao nascimento foi um sexo feminino. Por exemplo, feminino. A Roberta Close. Que é o que foi o trans mais famoso aí, né? Uma mulher trans. O primeiro, pelo menos, que a gente tem conhecimento. É uma mulher trans que a gente chama. Então, são pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento. Certo. Que não tem nada a ver, desculpa interromper, com opção sexual. Opção sexual é outra coisa. Claro. Nós estamos falando de gênero. Como a pessoa se enxerga, como ela se sente como pessoa. A opção sexual é outra coisa. É outra coisa. Até porque muitos trans também muitos trans mantêm a mesma opção sexual, né? Então, sim. São coisas diferentes. Às vezes algumas pessoas acabam confundindo o gênero com opção sexual. Agora, Guilherme, antes da gente aprofundar um pouco mais aí essa questão das pessoas trans, né? Que eu acho que é importante isso a gente ouvir aí, né, saber um pouco mais desse seu trabalho. Porque assim, a pessoa, claro, trans, né, daí ela passa a ter toda uma imagem, né, com o novo sexo que ela assumiu, mas isso também inclui a voz, né? Porque inclui a voz, senão a pessoa numa ligação vai continuar sendo chamada de homem, de senhor e tal, né? Essa é uma dos grandes, a pessoa fala assim, a minha paciente fala assim, doutor, eu não gosto de mandar áudio do WhatsApp, numa ligação eu fico... desconfortável, às vezes eu chego no restaurante, eu vou fazer um pedido, já fica todo mundo me olhando. Então, digamos assim, a adequação da voz com a imagem da pessoa aí é o nosso grande trabalho. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte, tem muita gente, e aí não tem nada a ver com a questão né, de trans e tal, dessa questão de mudança de gênero, não é isso. Mas tem muita gente que é insatisfeita com a sua voz, né? Sim. Porque tem homens que falam de maneira que tem uma voz muito fina, mulheres que têm voz muito grossa, né? E são pessoas... E a voz é um cartão de visita. É um cartão de visita. É um cartão de... E também a gente acaba trabalhando com essas pessoas, né? Não só com pessoas trans, mas também com esse grupo. Que a gente também tem muito paciente, são homens... cis, né? Ou seja, não trans, que tem uma voz hiperaguda, muito aguda, e também não gostam de mandar áudio, tem dificuldades até profissionais e sociais, que a gente consegue deixar uma voz mais grave nessas pessoas. A voz né? Porque assim como tem pessoas que se incomodam de ser calvas, por exemplo, né? Deve ter gente assim, uma pessoa que tem uma voz fora dos padrões deve se sentir um pouco incomodada, né? E o que a gente tem visto também é muita mulher cis com uso de hormônio, a questão da academia, para ganhar massa muscular, acaba ficando com uma voz mais grave também. Mas a voz pode sofrer alterações naturais, assim, com o tempo? Com o tempo, a nossa voz muda, a nossa voz envelhece. Né? Sim. Se a gente for pensar na questão anatômica, a prega vocal ela é constituída por músculo. E a gente sabe que com o nosso envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular no corpo inteiro.
inclusive na prega vocal. Então ocorre uma mudança vocal na nossa vida naturalmente. Sim. E logicamente, se nesse período a gente, que nem mulheres que querem ganhar massa muscular na academia, que usam hormônio para ganhar massa muscular, vão ganhar muita massa muscular na prega vocal também, e isso acaba deixando a voz mais grave também. Olha só, que interessante. E agora, por que esse envelhecimento da voz, por exemplo, não acomete certos cantores? Que tem cantores ou cantoras que estão com 80 anos, 85, tem uma voz fantástica. E estão com a mesma voz, né? Porque eles são os nossos atletas da voz, basicamente. Eles têm um cuidado, a maioria deles, logicamente, eles têm um cuidado da voz durante toda a sua vida. Fazem lá aula de canto, fazem exercícios com fonoaudiólogos, então tem cuidados muito bons com a voz. Sabem usar a voz. E sabem usar a voz adequadamente. Então... Agora, Guilherme, vamos falar aqui de pessoas, né, com vozes marcantes e diferentes, né? A primeira delas que vem à nossa mente aqui, o presidente Lula, né? O presidente Lula. O próprio ex-presidente Bolsonaro também, né? Que não é bem assim uma voz... acho que o Lula é mais, né? O presidente ele é mais, porque... ele tem aquela voz do ex-presidente Bolsonaro era muito mais a questão, às vezes, da dicção. Ele tem a chamada língua presa, né? Da articulação da voz. Do presidente Lula, ele tem, né? Pelo que a gente acompanha de notícias da mídia, né? Ele tem... Seria possível melhorar naquela voz dele? A gente tem alguns hábitos, às vezes tabagismo, isso acaba piorando aí a qualidade da voz. O outro caso clássico aqui, ainda na política, né? Já a gente vai falar de outro aqui. O senador Sérgio Moro. Né? Sérgio Moro, senador Sérgio uma Moro. Voz... mais agudizada também, né? Você está usando um termo técnico, agudizada, né? Mas o popular é a chamada voz fina, né? Voz fina, que exatamente. Não combina com a pessoa. Às vezes a gente escuta a voz e olha a imagem da pessoa, às vezes não bate. Tanto assim, que esses três que a gente citou aqui, Lula, Bolsonaro e Moro, são os imitadores adoram, né? Porque é fácil de dar caricatura, né? Caricaturizar esse tipo de voz. Para quem tem esse talento, né? Como o nosso Zico Lamour aqui. Outro caso clássico, que esse não é da política, é do mundo dos esportes, Anderson Silva. Anderson Silva, exatamente, a gente escuta a voz dele. Agora a gente não combina com a imagem. Não combina com a imagem. Agora, agora que ele já é uma pessoa exposta, mas as pessoas já associam e levam na brincadeira. Mas no início, quando ele começava a dar as entrevistas, também a gente acabava... No governo passado também tinha eu acho que era secretário da Previdência, do governo do Bolsonaro, que também tinha uma voz extremamente aguda. Eu não lembro qual era exatamente o cargo que ele ocupava. É verdade. Que ele dava entrevista, chamava bastante atenção. Eu esqueci o nome dele agora. É verdade. Mas o Anderson Silva, que você citou bem aí, a gente lembrou, claro, dele aqui, um caso clássico. É um caso operável, se ele quisesse? Sim, é um caso operável, né? Existe uma certa sequência ele com a voz mais grave. Sim, daria. Eu soube que o Anderson Silva até... ele deu declarações de que ele está tão acostumado, né, fazer, ouvir brincadeiras da sua voz, que ele até passou a usar isso a favor dele. A favor dele. Ele lida muito bem com isso. Isso prova que eu não uso anabolizante. Isso ele lida muito bem com isso. Por ser atleta. Né? Exatamente. Então isso é importante, a gente acabar indicando algum procedimento quando isso causa o desconforto para a pessoa, né? Então eu sempre falo para meus pacientes, faça se isso estiver te incomodando, não para agradar os outros. Sim, claro. Não é nada uma imposição, né? É mais ou menos como uma cirurgia plástica, né? É a analogia, exatamente. Você tem que fazer para se sentir bem, você se olhar no espelho e falar... Não que seja uma necessidade, exatamente, você precisa fazer isso. Quer dizer, a pessoa podendo se comunicar, né? Sim. Com a sua voz sem nenhum problema, sim, né? Sim. Independentemente de... Né, se é uma voz muito grave ou muito aguda, né? Exato. E eu acabo sendo, digamos assim, o final da linha. A gente sabe que antes de chegar no procedimento cirúrgico, a gente sempre tem nossas parceiras de trabalho, são as fonoaudiólogas, né? Sim. Então é importante salientar aqui o trabalho da fonoaudiologia, que em boa parte dos casos já consegue resolver muito bem esses casos. Nos casos em que a fonoterapia não tem um resultado adequado, aí sim a gente acaba entrando na questão cirúrgica. Tá, mas você é um otorrino clássico também. Sou. Você faz... Faço cirurgia de nariz. Tenho feito menos agora cirurgias assim de ouvido, já não... Mas eu tive formação completa, né? Cirurgia de ouvido, cirurgia de nariz e cirurgia de garganta. Que eu acho que continua sendo assim a grande
motivo de procura ainda nos consultórios, né? Continua sendo. No meu, especificamente, isso tem diminuído bastante pela minha dedicação na questão da voz. Mas... Você se voltou mais para a voz, é isso? Meu foco acabou sendo a questão... Mas o que fez você se voltar mais para a voz? Foi essa questão com esse crescimento, assim, das pessoas trans? Pois é, eu sempre gostei da questão da voz. Mesmo quando eu estava na residência médica. E você tem uma voz muito boa. Todo mundo pensa que eu operei, não operei. Quando eu estava na residência médica, na própria otorrinolaringologia, né, logicamente fiz a formação clássica, ouvido, nariz e garganta, eu sempre gostei dessa área de voz, de laringe, de voz. Então sempre foi uma área que me atraiu muito, esse poder da comunicação. Logicamente, quando eu terminei minha formação, a gente... precisava trabalhar, não consegui me dedicar 100% do tempo na questão da voz. Então, acabei atuando como otorrino geral por muito tempo. Depois, com o avanço da carreira, aí a gente consegue ir focando e centralizando no que mais nos chama a atenção. Mas o start para essa questão da voz trans foi uma paciente que chegou no meu consultório, há uns 8 anos mais ou menos, e falou: doutor, eu não gosto da minha voz, eu queria ter uma voz mais feminina. E eu não tinha formação para ajudar essa paciente na época. E eu comecei a ver profissionais aqui em Curitiba, não tinha. No Paraná, não tinha. Não tinha ninguém que pudesse ajudar essa paciente. Eu falei, poxa, assim como ela, deve existir inúmeras outras pacientes em busca de ajuda que não tem para onde a gente encaminhar essas pacientes. Eu fui atrás, fui fazer curso, fui para Inglaterra, comecei a trabalhar, desenvolver a parte teórica para poder colocar isso em prática. E então, desde então, nesses últimos 8, 9 anos, a gente tem... E você acabou descobrindo um filão quase. Um filão, uma inovação na área médica. Porque a gente sabe, né, que muita gente está buscando, né, fazendo essa transição. Né? E hoje em dia a gente pode dizer que Curitiba é o grande centro. Podemos afirmar com certeza que a nossa equipe aqui é a equipe que mais faz cirurgias de voz para pessoas trans no Brasil. Hoje sim, com certeza. Uma cirurgia de voz dura quanto tempo? É muito invasiva? Pouco invasiva? Pois é engraçado a gente falar para engrossar e para afinar, que aparentemente são caminhos diferentes, mas são cirurgias completamente diferentes, né? A cirurgia para feminização vocal, para deixar mais aguda, a gente consegue fazer por via endoscópica, por microcirurgia de laringe, ou seja, não precisa ter incisão no pescoço, então é uma cirurgia mais rápida. Já para engrossar a voz, a gente tem que fazer um acesso externo, uma pequena incisão no pescoço e trabalhar na cartilagem aqui próximo ao dedão. Uma incisão uns 4 centímetros. E é uma cirurgia segura? Uma cirurgia segura, né? É uma cirurgia, ela é muito interessante porque a gente consegue aplicar conceitos da física pura na questão cirúrgica. Então, como que a gente faz para deixar a voz mais aguda? Vamos pensar. Eu sempre gosto de dar um exemplo de uma corda de violão. Se a gente pegar um violão, aquela corda mais grossa do violão, tocar aquela corda sem apertar em nenhuma casa, vai sair um som grave. Sim. Se a gente for apertando, se a gente for apertando as casas em direção à boca e tocar, o que vai acontecer? Essa mesma corda, ela já vai sair um som mais agudo. Ou seja, se a gente diminuir a área de vibração, a gente vai ter um som mais agudo. É exatamente isso que a gente faz com a prega vocal. A gente diminui a área de vibração da prega vocal, gerando um som mais agudo. Tá? Isso para feminização, para deixar a voz aguda. O caminho ao contrário, para masculinização, para deixar a voz mais grave, o que a gente faz? No mesmo exemplo do violão, vamos imaginar, se a corda do violão está super esticada, quanto mais esticada, mais agudo é o som. Se a gente diminuir a tensão da corda, ela vai ficando mais grave. É isso que a gente faz. A gente faz as incisões próximas à prega vocal e diminui a tensão dessa prega vocal, diminuindo essa tensão. E pessoas que têm essa corda muito tensionada, isso é da genética da pessoa. É da genética da pessoa. Da genética, quando ela fica muito tensionada, fica com a voz mais fina e mais aguda. Pode dar uma mexidinha ali que não vai... a gente diminui essa tensão. Olha só. Então, a gente usa a física das cordas para a cirurgia da prega vocal. E você tem feito muito dessas cirurgias? Assim, tem aumentado bastante a nossa procura. Tanto em pessoas que fazem a transição de gênero, quanto homens que têm a voz mulheres cis. Com a voz muito aguda.
Ou que mulheres cis que usaram hormônio anabolizante também identifica bastante. No caso das mulheres, então, são essas que você falou de academia, que usam muito, né? Sim. Aquelas mulheres mais bombadas. Isso acaba tendo esse efeito colateral, o hormônio acaba tendo esse efeito colateral de deixar a voz mais grave. E no caso dos homens, é mais uma questão mesmo de... de formação mesmo da prega vocal. Certo. E aí tem perfil assim? É todo tipo de paciente? Todo tipo de paciente. Perfil econômico e tal? Todo tipo. A gente tendo uma experiência maior, a gente consegue ver, são pacientes do Brasil todo, então pera paciente de fora da Europa, da América do Norte. E é uma cirurgia feita em clínica ou hospital? Sim, a gente opera em hospital, hospital dia, a pessoa não precisa ficar necessariamente, não fica, na verdade, dormindo no hospital, ela vai ter alta no mesmo dia. É uma cirurgia cara, Guilherme? É uma cirurgia, digamos assim, que a gente sempre associar, é o preço de uma rinoplastia, o preço de... Tá nessa categoria de cirurgia. Acessível. Já estou te perguntando isso porque quem está nos ouvindo e se está dizendo assim, poxa, esse aí é uma solução para mim, né? É o que eu quero, então a pessoa já tem uma ideia. Tem uma ideia. A gente sempre também feita por plano de saúde? O plano de saúde não tem cobertura direta desses procedimentos, né? Sim. Ele é considerado eletivo? Pois é considerado, alguns planos, a cirurgia de feminização, principalmente, ela não é nem codificada, não existe um código para fazer essa cirurgia. Então o que tem acontecido hoje é muita judicialização, né? Sim, a pessoa tem que ir para a justiça, certo. Olha só, e o teu consultório é onde? A tua clínica? Eu atendo hoje aqui em Curitiba, dentro do Hospital Ipo, né? Fica ali dentro do Ipo, lá na República Argentina. Que é a nossa referência aqui nessa especialidade, né? Nessa especialidade. Guilherme, e existe, além da cirurgia, né, exercícios? A gente sabe que tem, claro. Sim, existe exercício. Só com exercício é possível você dar uma melhorada na voz? Assim? Sim, é possível, sim. É possível, sim. Então, o exercício de fonoterapia é possível melhorar a voz, sim. Existe essa possibilidade. Você sabe que nós, apresentadores, né, seja de rádio ou de televisão, tem umas técnicas assim, uns macetes, né, antes da gente entrar no ar, né? Tem aquele... de vibração, de prega vocal. De você fazer... Exatamente. Isso a gente consegue uma mobilização da mucosa, da prega vocal. Porque às vezes você vai falar... Porque tem umas palavras que são aquelas chamadas trava-língua. Trava-língua. Né? Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia, né? Mozzarellarte. Olha, eu entrevistei esses dias aqui a Renata Bueno, né? Sobre os 5 anos da Mozzarellarte. Cada vez que eu ia falar... Dá uma travadinha. Porque é mozzarella, né? Vem de mozzarella, né? E a marca é Mozzarellarte. Mas quando você vai falar rápido assim, você dá uma travadinha, né? E outra coisa muito importante é isso aqui, hidratação, né? Tomar bastante líquido, vai falando. E os hábitos, claro, né? Tabagismo. Tomar cuidado, quem tem problema de refluxo ácido, cuidado do refluxo ácido. O refluxo, porque a voz está aqui literalmente. Exatamente. Se a gente analisar a anatomia, a entrada do esôfago está bem atrás ali da laringe das pregas vocais. Então, corre, né? Em alguns casos, esse ácido escapa do estômago e acaba irritando essa região da... Então, tomar cuidado com isso, a hidratação, o cigarro. E essas mudanças climáticas também abruptas, né, que a gente está vivendo, né? Um dia você está com 40 graus, no outro dia está 18. O ar-condicionado. O problema do ar-condicionado não é questão só a temperatura em si, também mas é a questão do o ar ficar mais ressecado. E a gente sabe que a gente precisa ter umidificação do ar para poder... você ficar fônico. Né? Outra coisa importantíssima agora, aí, que a gente já está falando de problemas de voz, é a questão do vape, né? O cigarro eletrônico. Do cigarro eletrônico. Olha aí. É terrível, olha aí. Já fica alerta aí para todo mundo que está usando aí. Porque o pessoal acha que só o cigarro mesmo... não, isso aí que tá na carteira que faz mal, né? Estamos com muito problema com isso aí, sim. É mesmo? Olha só. Porque dizem que o cigarro, né, que o vapor seria menos agressivo. Mas não é. E isso acaba aumentando a lesão pulmonar também, então temos um problema sério aí. Bom, não vou nem te perguntar de charuto, porque... Antes que eu leve uma bronca aqui no ar. Doutor Guilherme Catani, olha só, parabéns aí pelo seu trabalho, por essa inovação, já que hoje o tema do Grandes por Bessa foi inovação, né? Talvez você possa ir participar do Não, eu gostei. Festival do Thiago. Eu gostei muito da ideia do Thiago ali, de fazer em bares de Curitiba. Eu achei muito interessante. Acho que quebra um pouco aquela formalidade, né? E acaba... Achei muito legal mesmo. Que já é uma inovação. Já é uma inovação. Fazer em bares. Já é uma inovação. Achei bem não é num auditório. Eu vou ver os temas, vou pegar lá um tema aí, com certeza de algum deles vou participar. Legal. Prazer em te conhecer. Prazer foi meu. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. O Grandes por Bessa vai ficando por aqui deste sábado,
sábado 20 de janeiro. Espero que vocês tenham curtido aqui os nossos entrevistados e assuntos. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.